Teólogos Anônimos. 4 caras desconhecidos discutindo teologia. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está ouvindo mais um podcast dos Teólogos Anônimos. Hoje vamos fazer mais um episódio da série Coisas que a gente gosta de falar. Hoje nós temos o Lucas falando sobre cosmovisão. Boa noite, Lucas. Aqui é boa noite, mas você que está ouvindo aí. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui nesse maior podcast de teologia da galáxia. Anônimo. Maior podcast anônimo da galáxia. Maior podcast de teologia do cosmos. E aí, tá pronto para falar sobre cosmovisão? Não, eu nunca tô pronto, mas... Tá bom. É exatamente isso que eu queria ouvir, cara. Vamos passar vergonha aqui. Bom, primeiro, cara, pra gente entender, antes de a gente entrar mesmo no tema, o que você gosta de falar sobre cosmovisão? Porque esse é um tema que você gosta de falar, é um tema que te atrai. It sound right, boy. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é que gostar de falar sobre alguma coisa não significa que você sabe sobre aquela coisa. Sim. Aliás, essa futebol, né? A gente então. gosta de falar, mas não joga nada, né? Não, aí eu falo lá, não, Palmeiras, nossa, jogou muito. Aí alguém que entende fala, não, Palmeiras jogou muito, que dia. Não, e essa é uma característica nossa aqui, né? Não é tanto de ensinar o podcast Teólogos Anônimos, é de falar sobre, porque a gente quer trocar uma ideia sobre o assunto. Né? É bom assim, sabe por quê? Porque a galera vai pesquisar, fala, não é possível. Eu vou saber mais que esses caras aí, eu vou pesquisar. Só dá um Google lá. Vou dar um Google lá. Então, cara, eu gosto desse assunto, porque quando eu tive contato com ele, a gente vai explicar o que é, né, daqui a pouco, ele me ajudou muito a ter sensibilidade de perceber, primeiro, algo relacionado aos outros, né? Perceber que as pessoas creem nas coisas que elas creem com a mesma sinceridade e com a mesma força, muitas vezes, do que a gente crê no que nós cremos. Então, nós somos cristãos, mas a pessoa que é budista, a pessoa que é, sei lá, ou que não tem religião, que é um ateu, é um naturalista, ele tem a crença dele, ele vive com base naquilo, assim como nós vivemos com base naquilo que nós cremos. Elas são sinceras, elas não são maldosas, muitas vezes, né? Então, o estudo de cosmovisão, para mim, me ajudou, em primeiro lugar, a perceber isso, perceber que as pessoas têm suas convicções, assim como eu tenho as minhas. E é óbvio que a gente discorda. Então, isso me ajudou a ter, não sei se é empatia a palavra, mas me ajudou a ter essa sensibilidade mesmo de perceber isso, que as pessoas são sinceras, que as pessoas têm suas crenças, porque eu acho que no evangelicalismo, até hoje, ainda no Brasil, ainda tem muito, no Brasil não, né, no mundo, tem muito disso, assim, de a gente achar que o cara crê na crença dele e ele tá lutando, ele faz parte do mal, que tá lutando contra o bem. A gente sabe que existem as forças espirituais, nós não queremos negar isso, mas a gente esquece da pessoa que tem ali, né, do ser humano que tem ali com as suas emoções, com seus sentimentos, com a sua criação, com a cultura, com a família que cresceu e aprendeu aquilo que ela crê e tal. Essa foi a primeira coisa que eu gosto de falar sobre isso por causa disso. Cara, estudar cosmovisão me ajudou a entender a Bíblia. Me ajudou a entender a Bíblia, a narrativa da Bíblia, o que significava, quais eram as implicações, ou quais são, né, as implicações da visão bíblica para a vida, a cosmovisão me ajudou a perceber que a Bíblia tem implicações para o meu trabalho, para a minha forma de tratar as pessoas ao meu redor, etc. Me ajudou na vida prática mesmo, a entender o cristianismo como algo prático, não só como essa coisa, né, como essa cosmovisão, né, teórica, mas essa parte teórica me ajudou muito na parte prática. E foi assim, cara, eu costumo até contar a história de como eu tive contato com a cosmovisão, porque foi lá no CTMDT.
lá no Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, que não existe mais. Eu tinha uma aula chamada Transformação, e eram 2 semestres. O primeiro era para a gente aprender cosmovisão cristã, e o segundo para a gente entender outras cosmovisões. E aquilo foi, assim, tipo, uma experiência bem transformadora. Desde lá, transformadora mesmo. Desde lá, eu gosto de falar sobre, eu tento comprar os livros quando dá, né? E fico feliz quando vejo que esse assunto é muito difundido hoje, né, no meio cristão, e que cada vez tem mais livros. Inclusive, eu espero um dia lançar aí, nem que seja de forma independente, meu próprio livrinho sobre isso, porque eu gosto tanto de falar que aí eu tô escrevendo umas coisinhas aí. Então, em breve, quem sabe, sai aí pelo selo Teólogos Anônimos Books. Legal. Legal, é bom ter essa introdução só para galera sentir um gostinho aí, já ficar curiosa. Para quem não sabe, o Lucas é formado em adoração, né, Lucas, pelo Centro de Treinamento, como que é? CTMDT, Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. Isso, louvor e adoração. Fiz louvor e adoração lá. Louvor e adoração. Prático de missões também. Na Itália, né? Isso. Mangia que ele fa bene. Fez teologia na Faculdade Teológica Batista e agora é graduando em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então vamos lá, Lucas, pra gente entender, cara, você falou que gosta de falar de cosmovisão e tal, essa palavra é um pouco diferente, assim, né, cosmovisão. Pode ser que a galera nem sabe direito, assim, cara, cosmovisão, que negócio é esse, né? Lembra de Cosmos, lembra, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, né, cara? Então, explica pra gente aí, o que é uma cosmovisão? Quando você fala assim, cosmovisão, do que a gente tá falando quando a gente fala sobre cosmovisão? É a visão do Cosme, tá ligado? Aquele nosso amigo. Tô usando. Pô, O Cosme agora entendi. Agora entendi. Cara, então, basicamente, cara, cosmovisão é visão de mundo. Né? Cosmo, universo, mundo. E... parece o Mário Sérgio Cortella agora falando. Ah, é? Cosmo de mundo, visão de... Cosmovisão é visão de mundo, cara. Uma maneira de enxergar todas as coisas, como se fosse quando eu digo assim, aquela pessoa tem uma cosmovisão, sei lá, ateísta. É o modo como ela enxerga o mundo ao redor dela. Né? Geralmente, essa palavra tem, não sei a origem dela, talvez alguém saiba aí, deixa no comentário. Mas na filosofia ela aparece, né? Sai da filosofia alemã, para variar. É uma palavra que eu vou falar aqui, ó, até anotei. Weltanschauung. Welt de visão, não. Welt de mundo, acho que é, e Schauung de visão. Alguma coisa assim. Um dos dois. Mas o alemão não falaria assim, né? E bravo, né? Mas então. Eu posso ter trocado aqui o significado das duas palavras, mas é uma junção de duas palavras, né? Como cosmovisão. Então, é essa visão geral do mundo, sabe? Um sistema de crenças de um indivíduo. Eu gosto mais de pensar sobre cosmovisão dos indivíduos, né? Porque, existem sistemas de cosmovisão, tipo cristianismo, sei lá, o marxismo e tal, mas é difícil você dizer que uma sociedade inteira pensa da mesma forma, né? Então é isso, a cosmovisão é esse modo de ver o mundo, que pode ser de um indivíduo, de um grupo, né, de uma igreja, de uma religião, ou de uma sociedade inteira. Mas, assim, apesar da gente falar em termos teóricos, né, a visão de mundo é algo que, isso eu aprendi com o Pedro Dutti lá, no curso dele de cosmovisão, que é algo pré-teórico, é algo que muitas vezes pode até estar mais no nosso inconsciente. E geralmente até quando a gente estuda a cosmovisão, é meio que uma forma de trazer à tona algo que todo mundo tem. Eu costumo dizer isso, todo mundo diz isso, né? Todo mundo que estuda isso, que todo mundo tem uma cosmovisão. Se você nunca ouviu falar de cosmovisão, mesmo assim você tem uma forma de ver o mundo, que pode ser uma mistura de cosmovisões, pode ser, talvez você esteja numa igreja boa, que você aprendeu bem sua cosmovisão cristã, talvez você seja mais marxista do que cristão, ou mais capitalista do que cristão, ou mais ateu do que cristão, mas assim, todo mundo tem uma forma de ver o mundo, uma forma de olhar o ser humano, de olhar a criação, de olhar o trabalho, e por aí vai, a esperança escatológica, né, de melhora do mundo. Cosmovisão, essa forma de ver o mundo mesmo, assim, tipo, ela nos oferece, um cara que chama Paul Yebert, ele diz assim, ó, a cosmovisão nos oferece um modelo
ou mapa da realidade, estruturando nossas percepções da realidade. Então, pode ser de uma forma mais organizada, talvez para quem estudou ou estuda a cosmovisão, consegue às vezes perceber de uma forma organizada só a própria cosmovisão, ou treinar para que você pense de uma determinada forma. Mas nem sempre é assim, né? Como eu disse, às vezes nós não estamos conscientes da nossa forma de ver o mundo, então não está organizado. E falar sobre cosmovisão geralmente é organizar uma coisa que é, como eu disse, pré-teórica, uma coisa meio inconsciente. Então não é que é uma ciência exata, né? Até porque é uma coisa bem filosófica. Mas cosmovisão é isso, cara. E geralmente, quando um teólogo cristão ele vai falar de cosmovisão, ele costuma usar os termos teológicos. Eu costumo dizer assim, né? Que nós, ao falarmos de cosmovisão, que é um assunto de filosofia, nós cristãos, né, usamos termos teológicos. Porque uma pessoa que não é cristã, por exemplo, ela não vai usar os termos criação, eu vou explicar já, criação, queda e redenção, para explicar uma cosmovisão. E esses são três coisas que normalmente ajudam a gente a entender de forma geral, bem genérica mesmo, o que é uma cosmovisão. Que é de onde viemos, ou quem nos criou, ou se viemos do acaso, então criação. Por que existe mal no mundo, o que deu errado com o mundo, que é a queda, nós explicamos como queda no cristianismo, e como resolver esse problema que existe no mundo, que é fato que existe um problema no mundo, né? Tipo, pessoas morrendo, assassinato, doença, pandemia, e esse último aspecto é como vamos resolver esse problema, que é a redenção. Essa forma de organizar cosmovisão já é uma forma, digamos, teológica. Um filósofo ateu provavelmente não vai dizer assim. Na verdade, eu não conheço tanto pessoas que tratam cosmovisão tão organizada como teólogos cristãos. Normalmente, esse é um assunto que parece que interessa mais para a gente. Existem menções sobre cosmovisão na filosofia, mas geralmente assim, é uma coisa bem abstrata, genérica mesmo, assim, é um modo como a pessoa vê o mundo, mas não se organiza em pontos como a gente faz, né? Essa forma que eu falei aqui, inclusive, está no livro que eu vou indicar, que foi o primeiro livro que eu tive contato de cosmovisão, que é esse aqui do Charles Colson e da Nancy Pearce. Legal aí, uma filósofa evangélica e mulher, e é da hora, a Nancy Pearce. Tem outros livros também. Chama aí Agora Como Viveremos, um livro, um calhamaço aqui, e ele trata a cosmovisão com esses três aspectos. Então, as três perguntas: de onde viemos, o que há de errado com o mundo e como vamos resolver esse problema, né? O que pode ser feito para consertar esse problema. Mas existem outras abordagens também, que é a do... Cadê o livro do cara? Perdi o livro, tá aqui. É o James Sire, ele vai tratar com 7 perguntas, ao invés de 3. Eu tenho uma abordagem que eu quero tratar no meu livrinho lá, já tá até escrito essa parte, que é uma junção, assim, que seriam 6 perguntas. Então, tipo, o que é cosmovisão? Uma cosmovisão é definida em como você responde essas 6 perguntas. De onde viemos, o que há de errado com o mundo, o que pode ser feito para consertá-lo, o que é o homem, cadê? Eu anotei aqui. Para onde vamos quando morremos e como saber o que é certo e o que é errado. Seria a ética, a questão ética, né? Então seria criação, queda, redenção, antropologia, questão de vida após a morte, e a questão ética, moral ou ética. Qual é a base moral ou ética? Como a gente sabe como agir. Você vai aprofundar, você está começando a aprofundar. Eu achei interessante o que você falou, tipo assim, da cosmovisão. Todo mundo tem uma cosmovisão. E eu achei interessante também o nome do livro, que chama Agora Como Viveremos, né? Então, assim, só para entender, é óbvio que, assim, eu acho que com esse nome cosmovisão, eu acho que é um labor teológico e filosófico para estudar todos os assuntos sob o nome de cosmovisão. Mas pelo nome do livro de Agora Como Viveremos, é interessante, porque significa, então, que todas as pessoas enxergam o mundo de alguma forma, certo? Então, assim,
se eu escolho, eu tomo decisões, significa que eu tenho uma forma de enxergar o mundo. Então, uma pessoa sem ser cristã, ou a pessoa sem ter o conhecimento cristão, sem ter o conhecimento teológico, filosófico, ela, na verdade, ela tem uma cosmovisão, né? Ela não sabe que é uma cosmovisão, talvez ela não saiba identificar essa cosmovisão, mas existe um porquê dela fazer as coisas que ela faz, né? É isso? Sim, a cosmovisão é essa motivação, digamos assim, a motivação de vida. Uhum. Era isso que eu ia falar, porque quando a gente estuda a cosmovisão, parece uma coisa muito sistemática, muito abstrata, muito, tipo, uma pessoa, eu não fico pensando assim, pô, eu creio, vou ver aqui qual que é a minha cosmovisão, criação, eu creio que Deus criou, tá, o que tem de errado com o mundo? Eu acho que é a política, eu acho que é o pecado. Não é tanto assim. E daí, principalmente hoje em dia, né, não tanto no início dos estudos sobre cosmovisão, né, na história, se define mais como um compromisso do coração, algo mais emotivo, afetivo. Então, por isso que eu disse que é algo também pré-teórico. Não envolve tanto eu aprender, ou, sei lá, catequizar numa cosmovisão, mas envolve também minhas emoções, aquilo que eu gosto, aquilo que me atrai, certo? Envolve cultura, envolve ensino e tal, mas tem muito a ver com as afeições também, com o coração. É porque na visão bíblica, né, o coração é esse centro simbólico de tudo, né? Dos meus amores, das minhas raivas, dos meus sentimentos, da minha vida, da minha adoração. E, inclusive, também tem um cara que chama Leslie Newbegin, que ele diz que cosmovisão também tem a ver com narrativa, com uma história de vida. Então ele faz a pergunta, qual é a história? Qual é a história verdadeira da qual a minha vida faz parte? É uma pergunta interessante. E tem muito a ver com a visão cristã também, porque é uma história. Começa lá na criação e vai até o fim dos tempos, e continua na eternidade, né? E é legal que tem eu não sei se ele é cristão, mas é um filósofo da ética, filósofo da moral, né? Bem famoso, que é um cara chamado Alasdair MacIntyre. E aí você estava falando sobre agora como viveremos. É essa parte prática mesmo. Tipo, a cosmovisão implica na minha vida diária. E daí ele fala sobre essa parte da ética da moral. Ele diz assim, eu somente posso responder a pergunta, o que devo fazer, se eu puder responder a pergunta anterior, de que história eu creio que eu faço parte? É uma história que Deus está conduzindo, ou é uma história que é o acaso, ou um Deus impessoal, ou sei lá, as forças das lutas de classe? O que está dirigindo a história? O que eu creio que está dirigindo a minha história, né? A história do mundo. Então, tipo, olha como já vai se tornando uma coisa mais palatável, digamos assim, né? Porque quando eu acredito, pelo menos a sensação, mesmo eu falando, já conhecendo o assunto, eu falando sobre pontos, criação, queda, redenção, 6 perguntas, parece uma coisa muito quadrada, né? Mas quando eu chego na parte de história, uma história de vida, uma narrativa de vida, fica muito mais fácil de entender, ainda mais no nosso tempo, né? Porque são as narrativas que regem o nosso tempo, né? A pós-modernidade, digamos assim, que é um jeito de definir o indefinível, né? Que é o tempo que a gente vive. Tem muito disso, as pessoas criam a sua própria história, a ideia é essa, né? Eu crio o meu próprio modo de ver o mundo, eu crio minha história de vida. Não existe algo externo, né? Que eu não possa criar. Eu crio as regras, eu crio... Exatamente. É esse relativismo, né? Então, e tem muito a ver com narrativa, que tem muito mais a ver com sentimento, coração, do que com intelecto, essa coisa racionalista, né? Iluminista. Então, cosmovisão, pelo que eu percebo na história do estudo de cosmovisão, começa com essa coisa bem racionalista mesmo, iluminista, mas começa a se adequar ao nosso tempo, que é uma coisa que tem mais a ver com a identidade, com a história de vida e tal. E apesar de eu estar usando termos aqui que remetem a indivíduo, a gente vai falar sobre cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã não é só indivíduo, né? Envolve toda a comunidade, o mundo e tal. Mas acho que é isso. Acho que eu falei tudo que eu queria. Não, legal. E aproveitando que você tocou no ponto aí, então, esse conjunto de crenças, valores, ou essas perguntas que a gente tem que responder,
qual que é a cosmovisão cristã? Ou seja, como o cristianismo responde a essas perguntas e o que é uma cosmovisão cristã? Legal. Cara, assim, eu acho que a forma como talvez eu responda aqui, né, essa pergunta seja talvez meio simplista, perto de uns caras que são mais especialistas aí. Mas, cara, é simples mesmo, se você pensar assim. A Bíblia responde de forma simples. Dá para responder essas perguntas com um versículo. Então, por exemplo, vamos responder só as 3 primeiras, depois a gente conversa sobre a restante. Criação, da onde nós viemos? Deus é o criador de todas as coisas. Inclusive, dá para a gente responder essas perguntas, voltando aqui no que eu estava falando, com o credo apostólico também. Eu falo sobre isso também no meu livrinho. Já estou fazendo propaganda. Orem por mim. Orem, e se você tem aí você, editor, se você trabalhar em alguma editora, eu procuro o Lucas aí, se quiser doar dinheiro para a gente pagar uma editora também. Também Você que quer ler o livro do Lucas, ajuda a gente a fazer o livro existir. Pronto. Beleza, show de bola. Então, dá para responder essa pergunta de forma simples, com versículos. Então, de onde nós viemos? Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa é a primeira pergunta. Lógico que isso tem várias implicações, a gente pode falar sobre isso também, mas Deus criou, nós viemos de um ser pessoal, poderoso, que tem poder para criar, para sustentar o universo. Então, para o cristianismo, nós não viemos do acaso, não tem esse aspecto no cristianismo, não tem acaso, nada, né? Nem na história, a gente estava falando de história. Tô meio rouco aqui. Não tem acaso no cristianismo, tem propósito, tem desígnio, tem um Deus pessoal por trás de tudo. Então, é isso. Nós viemos de um Deus. A queda, o que há de errado com o mundo? Bom, lá no início, Deus criou tudo e disse que era bom, viu ele que era bom, criou o ser humano, viu que era muito bom, mas nós vimos que o ser humano tomou um caminho errado, decidiu ser como Deus, né, como a gente aprende, né, o pecado original é esse, o ser humano quis criar para si as próprias regras, né, ou quis seguir outras regras que não as de Deus. E este pecado original tem consequências, não só para nós seres humanos, como para toda a criação, como a gente vê no texto de Gênesis 1 e 2 e 3. Então, a resposta é essa. O que há de errado com o mundo? Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí, a resposta para a terceira pergunta é o 3, 24. Que a redenção está em Cristo Jesus. O que podemos fazer para resolver? Nós, seres humanos, não podemos fazer nada. Mas o que deveria ser feito, ou que poderia ser feito, foi feito por Cristo na cruz. Lógico que essa obra de redenção, quando a gente vai estudar as Escrituras, começa com um plano lá em Abraão, certo? De levantar um povo. E tem seu ápice, ou sua concretização em Jesus Cristo, que redime não só os seres humanos, como toda a criação, como vai dizer em Romanos 8. Se não me engano, é Romanos 8, mas tem vários outros textos. Então, essas são o básico de cosmovisão cristã, é isso. Nós fomos criados por Deus. O que há de errado com o mundo é o pecado, ou o pecado original, ou a natureza pecaminosa, digamos assim, que tem consequências em toda a criação. E a redenção foi executada ou conquistada pela morte e pela ressurreição de Cristo na cruz. Então, e é simples, dá para responder, como eu disse, com credo apostólico, com versículos bíblicos, vários versículos bíblicos. Essa é a visão cristã no básico, né? Mas aí não sei se você quer fazer uma pergunta ou se a gente já falar das outras 3. Não, acho legal também. Eu queria comentar um pouco, eu sei que hoje a gente está entrevistando. Não, pode falar, eu comentei. Mas é legal, pegando sua fala, né? Tipo assim, das implicações que o cristianismo tem, ou quando eu estudo a Bíblia, qual que é as implicações do que eu aprendo na Bíblia na minha vida, ou no meu dia a dia. Então é interessante a gente saber, tipo assim, respondendo essas 3 perguntas, as variantes dessas respostas e como isso implica no nosso dia a dia. Então, por exemplo, você fala assim, que Deus criou o homem. Então, em Gênesis a gente vê que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, disso a gente consegue ter resposta para um monte de coisa na nossa vida. Por exemplo, e Deus fala para o homem
trabalhar no jardim. Falar, o seu trabalho é cuidar do jardim. Então é interessante, hoje principalmente a gente vive uma sociedade do burnout, né, que a gente chama. Que é a demanda do trabalho do homem. A gente vê a pessoa se doando para construir dinheiro, ou a gente vê gente dando sua vida no trabalho porque faz o trabalho a sua identidade. É interessante, por exemplo, a visão que o cristianismo tem do trabalho, que não é a fonte de identidade do homem. A Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, a identidade do homem está em Deus. E, na verdade, o trabalho do homem é uma forma de expressar essa imagem que ele carrega de Deus. Então é interessante, assim, a partir dessas observações que você fez, essas 3 perguntas, como que isso vai, na verdade, implicando em todas as coisas que a gente faz na nossa vida, né? Tipo, no nosso estudo, no nosso trabalho, o que você falou do homem criar suas próprias regras, talvez o egoísmo, ou como que eu convivo em sociedade, como eu convivo em família, como eu convivo com a minha esposa, a redenção que você falou, então, a esperança que a gente tem, né? Porque se a gente, tem muitos cristãos que tem aquela coisa assim, né? O mundo é mau, vai tudo acabar, então não vale fazer nada. Mas quando você vai estudar a cosmovisão cristã, você entende a esperança que a gente tem, você vai ver que Deus usa o seu trabalho, né? Deus usa aquilo que você faz, aquilo que você estuda. Então, eu acho interessante essa cosmovisão cristã que vai acabar englobando tudo na nossa vida, né? Não é uma conversa só teológica, mas, igual você falou antes, é uma conversa para a vida mesmo, eu acho, né? O que você acha disso? Então, cara, esse que é o lance, né? A gente vive num mundo hoje que parece que nós cristãos, né, precisamos de auxílio de outras, vou usar esse termo aqui livremente, de outras ideologias ou de outros aparatos sociais para realizar algumas lutas, por exemplo, para realizar algumas coisas. E o lance é que, quando você estuda a cosmovisão, você percebe o quanto a visão bíblica, a visão cristã tem essa abrangência, essa completude, o quanto ela é abrangente, completa e concisa, e é suficiente para que a gente não precise recorrer a outras coisas. Então, por exemplo, criação. Só pela doutrina da criação, ou pela resposta, né, a essa pergunta na cosmovisão, a gente já tem motivos suficientes para lutar ou para evitar a degradação da natureza, por exemplo. Né? Antes da gente começar a gravação, o Gustavo falou, vamos falar sobre mandato cultural. No próprio texto de Gênesis, a gente vê esse mandamento mesmo de Deus, de cuidar da natureza, de trabalhar, de manter, quando Deus coloca na mão de Adão, dar o nome aos animais, a criação está nas nossas mãos para ser cuidada, né? Para ser explorada, usar esse termo aqui não como um termo ruim, mas é para ser explorada no sentido de construir coisas boas para nós, para a vida e tal, mas tá ali o princípio de preservação da natureza. Isso é uma coisa que os cristãos deveriam estar lutando, muito mais do que quem não é cristão. A própria questão da redenção, por exemplo. Existem muitos cristãos que a gente tem falado sobre esperança, né, no meio da pandemia, e muitos cristãos têm esperança numa utopia, por exemplo, socialista, na mão invisível do mercado, ou num político que chega prometendo coisas, quando, na verdade, o cristão já tem definido a palavra de Deus, onde está a redenção, e para onde aponta essa esperança escatológica, né? Sim. Por exemplo, não tem utopia cristã, não existe isso. Tem muitos teólogos que falam de utopia cristã, não existe utopia cristã, porque utopia tem a ver com técnica social, com técnica política, com coisa tecnológica mesmo, não só tecnológica de máquina, mas tecnologia social mesmo. O que vamos fazer para resolver os problemas da sociedade? E o cristianismo não tem a ver com isso. O cristianismo tem implicações e pode ajudar a ter sociedades melhores, mas não está baseado em técnicas humanas, mas na visão cristã de mundo, no fato de Cristo ter morrido e ressuscitado por nós, no fato de Deus ter criado todas as coisas, no fato de Deus ter criado o ser humano à sua imagem e semelhança, no fato de que Cristo prometeu para nós habitarmos com Ele, né, eternamente,
a ideia de reino de Deus. Então, a visão cristã de mundo tem essa completude. E aí, talvez a gente possa entrar nas outras 3 perguntas, né? Que era o que é o ser humano, que o Gustavo já falou, imagem e semelhança de Deus, dá para responder assim. E por aí você já tem, por exemplo, toda a motivação para a gente não aceitar nenhum tipo de racismo, nenhum tipo de sei lá, até mesmo homofobia, porque a questão é eu concordar ou não com a visão de mundo da pessoa. Outra coisa é eu maltratar ou excluir qualquer grupo de ser humano. Lutar contra o racismo, contra a homofobia, contra qualquer tipo de preconceito. Lutar pela dignidade humana é um atributo de um cristão, porque essa é a visão bíblica do ser humano, né? O tempo todo, vários profetas falando contra a exploração de seres humanos como escravos, por exemplo. A própria Declaração dos Direitos Humanos, ela tem muita base cristã, né? Porque você pega lá, já deve ter falado sobre isso aqui em algum episódio, a ideia de direito natural em John Locke, que é o que dá base, né, para os direitos naturais, ela é baseada na criação do ser humano bíblica, na visão bíblica de criação do ser humano, como um ser racional, como um ser que é semelhante a Deus, e que por isso ele tem um direito natural à vida, tem uma dignidade intrínseca dele, né? Então, como é rico já isso daí, eu não precisaria, por exemplo, de uma visão identitarista, que é muito comum hoje, mas na esquerda, por exemplo, para eu lutar. E não é que, por causa disso eu vou rejeitar toda a luta deles. Na verdade, eu posso até eventualmente me juntar. Mas eu tenho outros pressupostos. E, eventualmente, em algumas coisas, eu vou ter que discordar. Não posso simplesmente assimilar, né? Ou aceitar algumas coisas. A questão da vida após a morte, que também tem a ver com a nossa esperança, também tem a ver com como nós vamos viver, né? Então, se eu creio que não há vida após a morte, é simplesmente um desligamento lá do cérebro e acabou, a minha vida será diferente, não tem consequências, por exemplo. E por último, a questão do certo e errado, né? A questão da ética. Qual é a base? É simples, é bem crente mesmo. A base é a palavra de Deus, são os mandamentos, é o sermão do monte, é o que Cristo deixou como princípio. Não é que, quando a gente fala disso, às vezes a gente pode cair no moralismo, né? Muito comum. Então, as regras lá eu vou seguir, tá tudo certo. Não é isso. Mas existe um parâmetro, existe um conjunto de regras, mandamentos mesmo, que Deus deixou e que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, com a cosmovisão cristã. Então, por exemplo, não matarás. Por que eu não vou matar? Porque o ser humano tem dignidade. Tem dignidade em si mesmo por ser imagem e semelhança de Deus. Então, é bem legal estudar isso e, de fato, tem implicações práticas que eu acho que não é tão difícil de perceber quando a gente está tratando dessa forma. Legal. Tem até o Chesterton, né, no livro Ortodoxia, ele tem um capítulo que, se eu me lembro bem, eu acho que o capítulo chama A Ética das Fábulas. E ele vai falar justamente isso, né, cara? Ele fala que, de certa forma, essas perguntas que você relacionou tá presente ou tá embutida no consciente e no subconsciente de todas as pessoas. Então, por exemplo, quando você vai ver as fábulas, através da história, quase todas as fábulas que existem tem meio que esse contexto, assim, tem um mundo que é perfeito, você tem alguma coisa que atrapalha a perfeição do mundo, e aí você tem um grupo de pessoas lutando para recuperar a perfeição do mundo. Se você pegar, por exemplo, história de herói em quadrinho, ou qualquer história que a gente vê no cinema, Batman, qualquer herói, eu não manjo muito, mas DC, Marvel, sempre tem essa história, né, cara? O mundo tá perfeito, aí você tem um vilão que tira essa perfeição do mundo, e aí você tem um super-herói que vai tentar restaurar a perfeição do mundo. Então, de certa forma, isso que você está falando, essas perguntas estão embutidas na cabeça da sociedade, né? Parece que a sociedade sente isso, que assim, existe algo perfeito, existe um ideal, a gente não está nesse ideal, a gente não está nesse mundo que a gente acha que é perfeito,
e de alguma forma a gente está tentando recuperar isso, né? Isso está presente nas histórias, no convívio em sociedade, na nossa vida está presente, né, cara? Isso eu acho muito interessante. Existe mesmo essa forma de ver o mundo como uma narrativa mesmo, de buscar um mundo bom. A gente vê, é que assim, eu tô falando um monte de marxismo aqui, mas daqui a pouco eu vou falar mal de capitalismo também. O marxismo é isso, né? É tipo, ó, deram um jeito de estragar tudo aqui, ó, agora a burguesia tá lá, dominando, tem essa luta de classes, mas até meio que de forma automática esse sistema vai implodir, e daí a classe trabalhadora, vai tomar o poder, e daí a gente vai chegar numa sociedade perfeita que é o comunismo. Olha como isso é uma história. É uma fábula. Você pode usar isso como fábula. Eu não sou um bom contador de história, mas daria para contar de um jeito bem legal. Daria para fazer um filme. Quer dizer, deve ter um monte de filme assim, com esse background. Então, é muito natural, assim, tipo, e falando sobre esperança, estava falando sobre esperança ontem no encontro, que a nossa amiga Débora me chamou para falar lá com o coral dela, sobre esperança mesmo. As pessoas têm esperança de que, na linha do tempo histórico, em algum momento, as coisas vão ficar boas. A gente pode, da cultura pop aqui, a gente pode trazer aqui a música do Jota Quest, né, Dias Melhores. O que é essa música a não ser um cara falando sobre, tipo, sobre a esperança dele de que, na verdade, é a vontade dele de que existam dias melhores, a vontade de que nós sejamos melhores, e o que ele reconhece quando ele diz que nós estamos maus, nós estamos em um momento ruim da história. Ou mas, que assim, pelo menos existe algo melhor, né? Exatamente. Então existe esse olhar para o futuro que se configura mesmo como uma história, né? Como um olhar como isso vai acabar, ou aonde isso vai chegar. Espero que seja com um fechamento bom, né? Com uma melhora, né? Não, legal. E, cara, para alguém que está ouvindo a gente, ele fala, cara, entendi o que é uma cosmovisão, entendi as implicações da cosmovisão, mas por que eu devo estudar a cosmovisão? Se alguém te pergunta, como um cristão, eu te pergunto, Lucas, por que eu devo estudar a cosmovisão? No que o estudo da cosmovisão pode me ajudar? Primeira coisa, eu acho que é o que está aqui eu digo estudar a cosmovisão para um cristão, né? A gente está falando de teologia. É o que está em 1 Pedro 3,15, que fala assim, ó, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu acho que quando a gente estuda a cosmovisão cristã, ou a narrativa bíblica, que é uma forma mais aprofundada, digamos assim, ou mais palpável, né, de falar sobre cosmovisão cristã, nós nos tornamos pessoas preparadas, cristãos preparados para responder. Quando alguém pergunta, tá, mas no que você crê? Como que você vê o mundo? Como que você vê as coisas? Às vezes as pessoas não perguntam assim, né? Tipo, como é que você vê o mundo? Não vai perguntar assim, qual que é a sua cosmovisão? Mas ela vai perguntar alguma coisa, tá, mas como é que o evangélico vê o sexo, por exemplo? Como é que o evangélico vê o trabalho? Como é que é lá para vocês a questão do casamento, sei lá? Pessoas vão perguntar coisas para vocês. O que você crê? E eu acho que estudar cosmovisão nos ajuda, em primeiro lugar, a estarmos preparados para esse aspecto apologético. Eu não gosto tanto, mas é até evangelístico, digamos assim. Mas também num aspecto pessoal, para que eu saiba no que eu creio. Para que eu saiba no que eu creio. E aí eu acho que deixa eu ver se eu acho aqui, mas lembrei do texto também de Colossenses, acho que é 3. Deixa eu achar aqui. Aqui. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Dando
crentializada mesmo no tema, Uhum. tem a ver com isso, com ter uma visão cristã de fato do mundo, com ter o pensamento bíblico Uhum. sobre as coisas do mundo, que nos ajudam a viver a nossa vida corretamente, nos ajudam a responder as pessoas quando elas perguntam no que a gente crê. Eu acho que o primeiro aspecto envolve essas coisas mais a ver com o meu dia a dia mesmo, de como cristão e Uhum. como indivíduo cristão, né? Para mim mesmo. Cara, outra coisa que eu acho, no que eu estudo de cosmovisão ajuda a gente a ter essa capacidade, como eu falei no começo, de olhar para os outros e perceber que todo mundo tem uma cosmovisão e que essas pessoas, elas são sinceras no que elas acreditam. Elas estão vivendo a vida delas baseada nas suas crenças, na sua cultura, nas suas religiões, e elas não fazem por mal, assim, estou agindo aqui porque eu quero acabar com o cristianismo. Existem pessoas que pensam assim, Uhum. mas não é o caso da maioria das pessoas. E eu acho que daí, acho que a gente volta no primeiro ponto, que ajuda a gente a ter ponto de contato com as outras pessoas. Por quê? Sempre você vai achar, o Tim Keller fala isso no livro Igreja Centrada, deve falar isso em outros lugares, que não existe ninguém que não é cristão que não tenha algo de bom para oferecer. Uhum. E aí o outro Legal. ponto, deixando aqui de lado, mas ele fala também que não existe nenhum cristão que também ainda não peque, né? Não tenha ainda em si algumas Sim, coisas sim. do pecado que ele está lutando dia a dia, né, na santificação. Então esse aspecto de que pessoas não cristãs pensam coisas boas, têm ideias boas ou fazem coisas boas, tem a ver com a graça comum. Uhum. De que Deus colocou, né, no coração do ser humano a lei escrita no coração. A gente vê a graça comum o tempo todo, cara. O quanto de coisas boas que não cristãos fazem. A gente costuma até dizer que às vezes parece que tem gente que não é cristã que é uma pessoa melhor que cristãos e tal. Ainda bem que a salvação não é pelas obras. Assim, lógico que você pode julgar a benfeitoria de algumas pessoas, né? Porque, sei lá, para aparecer na mídia e tal. Mas a gente vê pessoas que são realmente caridosas, pessoas que são realmente amorosas, pessoas que realmente estão preocupadas com o bem comum da humanidade e tal. Existem Legal, cara. pessoas. Então, a cosmovisão cristã, estudar a cosmovisão cristã, que daí em algum momento você vai esbarrar com graça comum, né? Com esse conceito, com essa ideia de que Deus se revelou na natureza, Deus se revelou nos seres humanos, de alguma forma, não de forma especial, né, que é a revelação de Cristo, mas, então, estudar a cosmovisão ajuda a gente a, talvez, baixar um pouco a bola, né, de que a gente é o detentor da verdade, de certa forma a gente mas existe esse aspecto humano, né, de olhar para o outro e perceber, existe uma pessoa ali com um coração que talvez seja direcionado para outras coisas que não são Cristo, mas que existe ali uma pessoa que talvez creia em alguma coisa que eu posso falar, nós somos iguais aqui, vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre, você é a favor da dignidade do ser humano. Tá, mas o que você pensa sobre isso? Ou você é contra o aborto? Pô, legal. Normalmente, na visão cristã, a gente entende isso também. Vamos conversar sobre isso. Então, citando exemplos mais gritantes, assim, né? Então, eu acho que para isso também, ajuda mais um monte de coisa, mas eu acho que deixa a gente menos ingênuo também, sabe? Porque uma das formas como eu aprendi cosmovisão foi por meio de cultura mesmo, de arte. Eu vou indicar um livro depois, que eu já devo ter indicado aqui também. Então, a pessoa com cosmovisão, ela vai sempre jogar para fora essa cosmovisão, ela vai sempre exprimir essa cosmovisão, seja na sua fala, no seu trabalho, na sua arte, no seu filme, né? Então, às vezes é até fácil perceber uma cosmovisão de um filme. Então, você assiste, putz, o cara tá ensinando ali que o ser humano tem valor, sei lá, naquilo ali. Ou ensinando que a verdade é relativa. Então, nem sempre tá organizadinho ali, né? Nem sempre o filme responde
criação, queda, redenção, mas existe algum ponto que está sendo respondido ali, muitas vezes. Sim. Nem que seja um filme que mostra que a vida não tem sentido, sei lá, uma visão nihilista, mas ele está mostrando alguma coisa ali. Uhum. Então ajuda a gente também a não ser também, tipo, aquele crente que não assiste nada, né, que é desligado da cultura, mas também não ser uma esponja, que é um termo que, não sei se ele inventou, mas é um termo que o Brian Godawa, que é produtor de cinema lá em Hollywood, é cristão, ele fala, nós não podemos ser esponjas também. A gente assiste um filme, uma novela, e a gente vai absorvendo aquilo na nossa vida. Pô, eu posso agir assim? Não. Eu tenho que perceber o que tá ali. Pô, entender? Pô, legal, o cara tá ensinando o que ele quiser, achei o filme legal, tem uma história bacana, mas talvez exista um ensinamento por trás ali que não seja tão legal, às vezes é mais nocivo ou menos nocivo, mas ajuda a gente a não ser tão ingênuo com as coisas, a não ser tão bobinho, e a não ser também tão chato, assim, eu acho. Acho legal sua fala, cara, que eu tava pensando aqui, acho que, de certa forma que você falou, acho que a gente aprendeu a construir antíteses, tipo, errôneas, né? A gente constrói, tipo assim, pessoas boas, as pessoas que vão pra igreja, são cristãs, e as pessoas ruins, as pessoas que não vão pra igreja e não compartilham da nossa fé. E meio que a gente acha que, tipo assim, que tá na igreja, falar que a gente é cristão, coloca meio que a gente numa bolha, né? Então, a gente já criou essa antítese. A gente é pessoa boa, quem não crê nisso é pessoa ruim. Então, não importa o que a gente consuma, não importa aquilo que a gente absorva, a gente é o grupo das pessoas boas. Sendo que pelo que você está falando, tipo, a cosmovisão ajuda a gente, eu acho, a construir as antíteses corretas. Então, não é, tipo, pessoas boas porque vai na igreja e pessoas ruins. Mas é, tipo assim, o bem e o mal. Então, ajuda a gente a identificar, tipo assim, o que é bom realmente e o que é mal realmente, né? Então, tipo, talvez uma pessoa que não esteja, não, igual você falou, não compartilhe da nossa fé, talvez ela esteja falando algo bom. Você não precisa criticar aquilo, porque é bom, você sabe identificar o que é bom. E igual você falou, não é porque você é cristão que você vai assistir um filme, absorver aquilo e achar que tá tudo bem porque você é cristão. Se você não souber identificar aquilo que você está vendo, não souber que aquilo ali é mal, na verdade, ou que até um cristão, um pastor tá falando, você precisa aprender a identificar o que ele tá falando, né? E identificar se aquilo que ele tá falando casa com a sua cosmovisão cristã e é correto. Exatamente, né? Tipo, estudar cosmovisão cristã pra mim, cara, me fez muitas vezes perceber que eu tô ouvindo uma música gospel que não é cristã. E às vezes eu tô ouvindo uma música que supostamente não tá no eixo gospel e que exprime uma visão cristã do ser humano, por exemplo, ou de esperança. Ou mais verdades do que... Exatamente. Acho que é legal construir essa antítese certa, assim, né? Entre bem e mal e a gente saber identificar, né? Sim, é porque... E como Jesus fala, né? Na oração pelos discípulos, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Nós precisamos viver no mundo, né? E eu acho que perceber esses pontos de contato, de visão semelhante, às vezes, com algumas pessoas, porque algumas cosmovisões estão mais distantes da cosmovisão cristã e outras estão mais próximas. Uhum. E eu acho que num mundo que as pessoas não são todas cristãs, a gente precisa saber dialogar, porque isso porque a gente se preocupa também com a sociedade, então a gente precisa às vezes trabalhar com pessoas que não são cristãs. Então, isso vai ajudar pra caramba, né? E aí, assim, não sei por que eu pensei nisso, mas tava pensando sobre... Não é nada, depois corta isso daí, esqueci o que eu ia falar. Mas aí, cara, aí fica o desafio, né? Já que a gente tá falando assim, construir essas antíteses corretas e da forma correta, fica o desafio que eu queria te perguntar agora, como que a gente identifica outras cosmovisões, cara? Então, a gente tá falando aqui de construir essa antítese da forma correta e tal, sair um pouco da bolha e aprender a identificar, mas como que a gente identifica outras cosmovisões além da cristã, cara? Como que a gente pode fazer isso? Beleza. Cara, eu não sei se é a forma correta como eu olho para essas coisas, porque pode parecer também mesmo que um
tipo um catálogo. Na verdade, é o que até o James Sire faz no livro que eu vou indicar também, que ele chama o livro dele, inclusive, de um catálogo básico sobre cosmovisão. Que, na verdade, estudar cosmovisão é uma forma de sistematizar, né? É como a teologia sistemática, né? A Bíblia não é uma teologia sistemática. A teologia sistemática é um olhar sobre a Bíblia que organiza. A cosmovisão é uma sistemática da vida. Da forma de pensar. Vou até anotar isso. da forma que as pessoas enxergam a vida. Então, aqui é o óculos que você usa, né? Se colocar um óculos azul, você vai enxergar o mundo azul. Não sei como eu não usei essa expressão aqui ainda, essa analogia, né? Sempre que eu vou fazer um textinho sobre cosmovisão, eu coloco lá uma imagem de óculos, um mundo com óculos. Mas é isso, né? A cosmovisão é o óculos pelo qual eu enxergo o mundo, né? Se eu colocar sei lá, tem um filme que eu não vou lembrar, não sei por que eu tô falando, mas é um livro de um filósofo marxista, e ele comenta um filme mais antigo, que é um cara que encontra uma caixa cheia de óculos. E daí, quando ele começa a perceber o mundo pelo óculos marxista. Né? Na verdade, supostamente, o marxista não tem ideologia, né? Só os outros. E daí ele enxerga o mundo capitalista. Então, ele tá vendo ele enxerga um outdoor de propaganda, e quando ele olha assim, tá escrito assim, consuma, tá ligado? É o que tá por trás do... Tô dando um exemplo aqui, mas aqui eu não lembro direito. O filósofo é o Slavoj Zizek, acho que é o nome do cara. Por aí, escreve de qualquer jeito no Google depois. Ele tem um documentário. Então. Então, assim, cosmovisão é esse óculos, e o estudo de cosmovisão é essa sistematização. E aí, como eu disse aqui, a forma como a gente tratou aqui, essas 3 ou 6 perguntas, é uma forma meio que teológica de perceber as coisas. O filósofo não cristão, ele não vai falar de criação. Ele pode até falar assim, a resposta de onde viemos. Então, eu acho que tem que usar as perguntas. Primeiramente as 3, certo. Depois as outras. Mas se você não quiser decorar as 6, decora só essas 3, que é mais importante, aquelas 3 do começo. De onde viemos, o que há de errado com o mundo e o que pode ser feito para consertar esse mundo. Então, por exemplo, uma cosmovisão... Lembrando que isso é sempre um reducionismo daquela cosmovisão, né? Tipo, naturalismo. Uma pessoa naturalista é aquela que responde a primeira pergunta dizendo assim, nós viemos do acaso. Ninguém nos criou. É um processo biológico impessoal, regido pelo acaso, pelas leis da natureza, e não há nada que faça do ser humano ou da Terra um lugar especial, ou do universo um lugar especial. Viemos do acaso. E daí as implicações disso são totalmente diferentes da resposta cristã. Né? O que há de errado com o mundo? Cara, para o naturalista acho que é até difícil responder essa pergunta, né? O que há de errado com o mundo? Porque qual é o ideal, né? Ou qual que é o certo, né? Se você não... Se é o acaso, Exatamente, o mundo é um acaso. Como é que eu respondo essa pergunta? Estou até tentando lembrar aqui como que eu respondi essa pergunta no meu manuscrito do livro, né? Acho que eu nem coloquei. É interessante, cara, porque não sei se acompanha o Tim Keller no Twitter. Ele compartilhou um negócio muito interessante essa semana, que a nossa conversa aqui, óbvio, não é sobre evolucionismo. E não que ele é totalmente contra a ideia de evolucionismo, né? Não é que a gente está discutindo isso. Mas ele fala algo muito interessante lá, que ele fala assim, que eu acho que tem muito a ver com o que você falou agora, que ele fala assim, se a gente é só o fruto da evolução por acaso, então qual o sentido de defender o que tem em situação pior que a nossa, né? Porque, assim, teoricamente, se a gente é só fruto da evolução e uma evolução por acaso, qual que é o sentido de você defender os que estão em uma situação pior, né? Porque, teoricamente, o mais forte vai vencer sobre o mais fraco. Então é legal, porque você começa a identificar assim, como... Igual você falou, qual a cosmovisão que talvez ofereça uma pergunta que seja coerente ao que a gente vê na nossa vida, né? Isso, com a realidade, né? Pois é, então, tem uma pessoa que se diz, assim, por exemplo, um ateu, ferrenho, geralmente ela é uma pessoa incoerente. Como o cristão às vezes é, né? Porque ela luta geralmente ela luta pelos direitos
iguais às pessoas, ela luta pelo bem dos menos favorecidos e tal, só que ela não tem uma base, em última instância, ela não tem uma base para isso, né? Então, aí respondendo a pergunta, o que é de errado? Não tem nada de errado, supostamente. A gente também, só deixa claro, que a gente não tá falando que assim, ser ateu é sinônimo de ser violento, não é isso, a gente tá falando, não é isso que a gente tá falando. Mas ao mesmo tempo, falam muito mal da gente, então não tem problema a gente falar mal dos outros de vez em quando. Não, pô, aí vai contra o que você falou até agora, velho. Não, eu tô querendo dizer assim, eu consigo encontrar pontos em que talvez algum estudioso já encontrou pontos que a gente precise responder, pontos que ele acha incoerentes no cristianismo. Isso aí o tempo todo as pessoas estão estudando a Bíblia e tal, para encontrar essas coisas. Estou dizendo assim, que em última instância não tem uma resposta para o valor do ser humano no naturalismo duro, no naturalismo cru. Uhum. Não tem uma resposta para isso. Ele pode talvez responder assim, nós lutamos pelos direitos dos seres humanos porque nós somos da mesma espécie. Mas assim, seria já sair pela tangente, assim, né? Dar uma explicação meio que fora da... É legal também, o Pondé fala um negócio interessante, né? Ele se fala meio gnóstico ali, meio ateu, ele não, sei lá, não sei se ele se define muito bem, mas é engraçado que... Ele fala que é ateu não praticante. Né? Mas eu ouvi uma coisa interessante ele falando uma vez, que assim, eu acho que ele fala com sinceridade. Eu achei legal, assim, não é uma crítica ao ateísmo, não é nada disso, mas ele tá falando assim, o ateísmo é a resposta mais fácil. Porque você só fala assim, não creio. Então, teoricamente, você não se coloca, tipo assim, no papel de responder essas perguntas que você está fazendo. Né? Você não precisa se colocar nesse papel de falar assim, de onde eu vim? Então, é a resposta mais simples nesse sentido de falar, não acredito em nada disso. E o Pondé que falou, né? Achei bem interessante essa fala dele, assim, que eu acho que ele foi muito sincero. Assim, um golfinho pode ser ateu, ele fala. Ele fala, né, então... Tem uma revista de filosofia já antiguinha já, que ele fala isso. Mas ele Ninguém que tá falando que ateu é burro também, a gente tá falando assim... Não. Filosoficamente, é a resposta mais simples, vamos dizer assim, filosoficamente. Menos arrojada. Menos arrojada. E, cara, mas é engraçado, por exemplo, você pega um cara como Richard Dawkins, eu vejo ele como naturalista que tem uma resposta para essa pergunta, o que há de errado com o mundo. Para ele, o que há de errado com o mundo são as religiões. Uhum. Ele diz, se você expurga as religiões do mundo, você resolve pelo menos metade dos problemas do mundo. Que é uma visão um pouco complicada, né? E daí, sei lá, qual é a redenção para um naturalista? Se não tem nada de errado, não tem o que resolver, né? Mas normalmente, apesar de não ter uma resposta para o que há de errado com o mundo, o naturalista coloca geralmente suas esperanças na ciência, por exemplo. Geralmente é por esse lado. No progresso, vamos dizer assim. Então. Mas tem várias outras cosmovisões, e essas perguntas nos ajudam a tentar sistematizar mesmo, como eu disse. Panteísmo, por exemplo, que diz que tudo é Deus, né? Então, o que há de errado com o mundo é a ilusão da separação, do É até meio estranho, né, pra gente. Mas o budismo, por exemplo, tem origem no panteísmo. O panteísmo diz que tudo é Deus, e que nós estamos fragmentados. O Matrix é um filme com cosmovisão panteísta, né? A ilusão do mundo, na verdade, eu e o Gustavo não era para estarmos separados. Esse é o problema do mundo. Nós estamos fragmentados e precisamos buscar a unificação de mim mesmo, do meu eu, com Inclusive, a meditação, quando ele fala é como se fosse uma invocação da unidade do universo, né? Desse Deus que é tudo. Que também é difícil de encaixar nessa... Mas não existe relação entre Om e tá? Só para deixar... Não existe essa relação. Cara, eu não sei. Não com a palavra. Eu acho que porque tinha a ver que é uma frequência lá, não lembro. É uma invocação, como se estivesse invocando a unicidade. A unidade, vamos dizer. Isso. Entendi. Mas é uma cosmovisão, por exemplo, muito mais difícil de encaixar aqui nessa reguinha que a gente fez aqui nesse negócio que a gente fez aqui, nesse quebra-cabeça. Eu falei que ia bater no capitalismo, vou falar então, vou pular algumas aqui que eu tinha separado para falar, até porque é difícil, né, mas vamos falar de marxismo e capitalismo.
por exemplo. O marxismo tem uma resposta, por exemplo, para o que há de errado com o mundo, que a gente já falou aqui, é a luta de classes. Certo. Esse é perfeita a alegoria aqui, a metáfora, eu sempre me confundo com esses termos, para mim são muito parecidos. A metáfora do óculos, porque o marxista, ele enxerga a história da humanidade pela ótica da luta de classes. A luta de classes está aí o tempo todo, não só lá na época que Marx escreveu suas ideias, mas ele olha para trás e fala, ó, luta de classes. Tudo isso aqui é luta de classes. Que não é a visão cristã, já da resposta que há de errado com o mundo. E qual é a redenção? O que pode ser feito para consertá-la? Revolução do proletariado, tomar o poder e depois dividir os bens entre todos. Essa é a utopia socialista. É como nós resolvemos. E é por isso que, de fato, não dá para ser um marxista, propriamente marxista, e cristão. Não são cosmovisões que são iguais, são diferentes. Você pode lutar contra o abuso de um sistema capitalista que, às vezes, atrapalha o desenvolvimento de pessoas mais pobres, por exemplo. Mas e tem a ver com a raiz também, né? Igual você falou, cara, o pecado original. Porque, tipo assim, você pode até concordar que a luta de classe seja um problema. Não tem problema concordar com isso. Mas você falar que esse é o mal do mundo, já cai em contradição com a cosmovisão cristã. Porque pra gente, o mal é o pecado original. Então a luta de classe só existe porque o homem pecou contra Deus. No mínimo você vai dizer assim, existe um problema da luta de classe, mas existe um problema no coração maior e do humano para gerar essa luta de classe, tipo, que entendi. Exatamente. O que eu acho que muitas cosmovisões diferem do cristianismo é que o cristianismo traz para dentro, querendo ou não, o cristianismo é uma religião do indivíduo também. Não individualista, mas do indivíduo. O próprio C.S. Lewis fala, né, do valor infinito do indivíduo. E o cristianismo traz para mim a responsabilidade. O problema não é o racismo estrutural que está ali, a entidade racismo estrutural que, se você não define muito bem, o que acontece hoje em dia, você não define esses termos. E aí você não consegue resolver esses problemas. O problema está no coração do ser humano. Sim. O lance é que o que o cara fez ali na rua matando, para roubar um celular, matou, eu poderia fazer eventualmente. Porque meu coração tá só não é mais assim, né? Porque eu encontrei Jesus, eu acredito nisso. Mas nós, quando nascemos, tínhamos o mesmo coração, o mesmo problema, que é o pecado, a natureza pecaminosa. E a resolução do problema no marxismo também não condiz com essa diferença da utopia para a esperança cristã. O cristianismo não tem utopia, tem esperança embasada ou fundamentada em Cristo, não numa técnica social. E daí entra aqui o capitalismo. Muita gente fala, não, o capitalismo é cristianismo, praticamente. Tem gente que assimila. Eu acho que falta estudo de cosmovisão para esse tipo de pessoa também. Porque o capitalismo não é cristianismo. Não nem tem como ser. Inclusive, esses dias eu postei no Twitter, quem quiser me segue lá, @LucasFávila. Eu postei lá sobre... É um problema comum do capitalismo e do marxismo uma visão reducionista do ser humano a questões econômicas. O problema do ser humano, o valor do ser humano está sempre ali, no trabalho, na questão de produção. A leitura é como se o capitalismo e o marxismo limitam a leitura da realidade a questões econômicas. É uma leitura econômica do mundo. E o ser humano é muito mais complexo e muito mais belo do que isso, segundo a cosmovisão cristã. Com muito mais fatores, muito mais... Isso aí, muito mais beleza do que uma visão mercadológica, digamos assim, do ser humano. E é por isso que não dá para ser um capitalista e cristão, capitalista propriamente dito. Eu acho engraçado, eu falo que o cara que crê na mão invisível do mercado, ele tem uma fé religiosa. Isso que eu ia falar, né? É quase um deus, porque assim, você tem a mão do mercado que regula todas as coisas. Não existe mão invisível do mercado, existe um grupo de pessoas grande com interesses que eles ficam olhando as notícias do mundo e eles que agem, né, cara? E outra também, né, cara? Mas eu falo assim, até do indivíduo, cara, se você pensar, o capitalismo, igual você falou assim, a identidade do ser humano, que a gente encontra em Deus. No capitalismo, se você pensar, você é o que você produz.
Então, isso é do capitalismo também. Ele responde essa pergunta falando assim: qual é a minha identidade? O que você produz. Se você não produz, você não é válido. Porque o capitalismo é mais ou menos isso: o quanto você produz e o seu valor na sociedade é aquilo que você produz. Então, isso, tipo assim, a resposta para o capitalismo de qual a identidade do homem é o capital, é aquilo que ele produz. O que cai em muita contradição com a cosmovisão cristã, né? Exatamente. Então a gente só tá falando assim, a gente não tá defendendo uma posição ou outra. O que a gente tá falando é assim, não dá para você abraçar essas cosmovisões exclusivamente, unilateralmente, né, cara? Se você é cristão. Assimilar. Não sei isso. O Tim Keller também fala muito isso lá no Igreja Centrada. Às vezes a gente está lutando contra, por exemplo, o marxismo cultural, mas nós assimilamos muitas coisas da cultura como se fossem bíblicas, né? Como se fossem cristãs, e não são. A gente viu muito isso nos nossos cultos, né? Na liturgia. Tipo, um tipo de instrumento específico, uma roupa, e aquilo ali é cultura, muitas vezes, trazida dos Estados Unidos, e a gente define aquilo como cristão, e o que não tá igual não é cristão, mas aquilo ali é só assimilação de outra cultura, e que não é cristianismo, né? Não é cosmovisão cristã. Sim. E até pra gente fechar aqui o papo, infelizmente já tá chegando aí no fim, mas para encerrar o papo, aproveitando o que você está falando, cara, eu acho que é muito interessante você estudar a cosmovisão e relacionar isso com um mandato cultural mesmo. Porque, assim, eu acho que a cultura não brinca com a gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente não sabe identificar uma cultura, ou uma coisa ou outra, ou a gente vai se alienar do mundo, o que eu acho que é errado, você vai considerar ali, vai fazer uma bolha ao redor de você e você não vai ser um alienado, você não vai conversar com o mundo. Ou se você não souber identificar a cultura, você vai assimilar essa cultura como se ela fosse cristã. Né? Então, acho que assim, e você não acaba fazendo um mandato cultural em nenhuma das opções. Você não interage com a cultura do mundo com uma forma correta, né? Com uma cosmovisão cristã. E para identificar os pontos, o que a gente luta, o que a gente acredita. Então, como você se relaciona assim? Como você fala assim, eu quero exercer um mandato cultural, eu quero interagir no mundo, eu quero ser um cristão, quero interagir com o mundo, quero trabalhar, quero... Como que eu faço para juntar tudo isso que a gente falou e ter essa influência cristã no mundo e ser um cristão no mundo? Como que eu posso fazer isso, cara? Não sei. Cara, é difícil assim, cara. Não é uma pergunta fácil, na real. Mas, pensando assim, acho que talvez seja um coração pastoral meu, pensando em meio sermão, assim. Cara, façam tudo como se fosse para Deus, né? Façam tudo para a glória de Deus. É o Soli Deo Glória, né? Uma das 5 solas da Reforma. Viva uma vida diante de Deus, coram Deo. Então, tudo que eu faço, eu tenho que pensar que eu estou fazendo para Deus. Estou trabalhando não só para trazer o reino de Deus, né? Ou para mostrar o reino de Deus, mas para mostrar a mudança que Cristo fez em mim mesmo, esse aspecto evangelístico. O próprio Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor, né, que temos uns pelos outros. Efésios 2 vai dizer lá que nós somos salvos para boas obras, né, que essas boas obras foram preparadas por Deus antes. Então, existe o aspecto de trabalho, né, de trabalho no sentido de existem coisas para a gente fazer, e quando a gente estuda a cosmovisão, a cosmovisão cristã, essa é a base para tudo que eu vou fazer. Então, se eu trabalho como advogado, a ideia de ser humano como imagem e semelhança de Deus tem que reger as minhas defesas de dignidade do ser humano, por exemplo. Quando eu trabalho com qualquer coisa, eu não consigo pensar em outro exemplo, mas esse aspecto da dignidade humana, da imagem e semelhança de Deus, dá para aplicar em tudo, né? Não dá para maltratar ninguém no meu trabalho, não dá para maltratar ninguém no meu dia a dia. Então, esse aspecto da cosmovisão ajuda a gente a ter aquela ideia da reforma mesmo, né? Do sacerdócio universal de todos os crentes. Todo o trabalho que eu faço é um trabalho santo. Legal. A terra que a gente pisa é santa, né? Apesar do cara ter virado liberal lá, o Rob Bell, o primeiro vídeo dele daquela série Numa era sobre o nome de Deus, né? O nome Yahvé. E daí ele disse que muita gente entende como um som da respiração, né?
E eu não sei se é nesse vídeo ou em outro, ele fala sobre a sarça ardente de Moisés, né? Tire as sandálias porque o lugar que você está pisando é santo. E eu acho que com o cristianismo essa ideia passa para o mundo todo, não é mais lá Israel. Não tem, a gente chama de Terra Santa, mas não é que quando eu piso lá, tem a sensação, por causa da história que eu acredito da Bíblia. Uhum. Mas lá não é mais santo que aqui. Entendi. Então, eu vou cumprir o meu mandato de ser luz para as nações, né, que era o mandato o chamado de Israel. Eu vou cumprir isso aqui no Brasil, vou cumprir isso nos Estados Unidos, vou cumprir isso onde eu estiver. Então, eu não sei se responde a tua pergunta, mas Sim. a Cosmovisão ajuda muito a gente a viver mesmo, tudo, trabalho, estudo, fazendo tudo para a glória de Deus, fazendo tudo como se fosse para Deus, e servir aos outros também é servir a Deus, né? Mas quando a gente fala de mandato cultural, talvez alguém não saiba, tem a ver com o que Deus manda Adão e Eva fazerem, né? Cuidarem do jardim. Então, essa é a ideia. Eu vivo no mundo, Sim. Eu cuido do mundo. Cuido de que mundo? De que forma? Eu cuido da natureza, eu cuido dos seres humanos, principalmente dos seres humanos. Eu cuido daquilo que Deus me dá. Eu sou mordomo do mundo, né? Eu cuido, não sou dono do mundo. Nós somos mordomos do que Deus nos deu. Administradores. Essa é uma das ideias de imagem e semelhança, né? Nós somos como administradores do mundo. Com que tem um chefe, né? Tem um dono, um criador do mundo. E ele nos colocou como esses totens dele aqui, né? Administradores do mundo. Legal. Isso aí, galera. Esse foi o papo com o Lucas Ávila sobre Cosmovisão. Siga ele no Instagram. Fale lá com ele, manda um direct pra ele se você quer financiar o livro dele. Curta aí o nosso vídeo, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos. Ajuda a gente aí. E aí, Lucas? Pra quem ouviu... Então, pra quem ouviu, fazer a pergunta agora. Pra quem ouviu o podcast até aqui... Qual a dica que você dá para alguém que quer procurar mais matéria, falar, gostei do assunto, me interessei bastante pelo assunto, como que eu posso me aprofundar mais aí? Quais são suas indicações aí? Beleza. Vou indicar a minha trajetória de Cosmovisão aqui, mas tem muita coisa aí, o Gustavo vai indicar também. E agora, Como Viveremos, da editora CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, do Charles Colson e da Nancy Pearcey. Eu quero ler um livro da Nancy Pearcey que chama Verdade Absoluta, se não me engano, que deve ser muito bom, porque esse livro aqui, tipo, é um calhamaço, é bom pra caramba. Depois eu li um que eu já indiquei aqui, eu acho, que é o Cinema e Fé Cristã. Ele tem tipo um resuminho do que é Cosmovisão, e daí depois ele vai tratar de filmes da perspectiva da Cosmovisão cristã ou das Cosmovisões. Esse cara aqui, o Brian Godawa, ele é produtor de Hollywood. Eu acho que já trabalhou Não, ia falar besteira. Tem um endosso aqui de um cara que produziu X-Men, Planeta dos Macacos e Jornada das Estrelas. Deve ser bom. Brian Godawa, vendo filmes com sabedoria e discernimento. Cinema e Fé Cristã, da editora Ultimato. Depois eu li esse catálogo aqui, que é o Universo ao Lado, tá por outra editora agora, acho que é Monergismo, não sei. Essa aqui é da Ragnos. Universo ao Lado, do James Sire, um catálogo básico sobre Cosmovisão. Ele tem um outro livro que ele, tipo, trata só sobre o termo Cosmovisão, o que é o Dando Nome ao Elefante. E vou indicar de novo esse aqui, O Drama das Escrituras. Uma teologia bíblica, né, mas Cosmovisão cristã também. Como eu já indiquei, eu vou falar rápido. E esse aqui eu indiquei no primeiro episódio, se não me engano. Deus na Era Secular, do Timothy Keller, editora Vida Nova. Isso aí. Indica os seus aí. Indicando rápido, porque já... Vou indicar dois, eu tenho eles em inglês aqui, mas o Lucas vai colocar aí depois o título em português. A Visão Transformadora. Vocês conseguem encontrar aí no Brasil. Editora Cultura Cristã, A Visão Transformadora. Esse aqui é o Creation Regained. Então, os dois... A Criação Restaurada. Isso, então os dois são uma introdução, assim, né? Eles dão meio que uma visão geral, assim, de uma cosmovisão. Então, para você que
Cosmovisão Cristã. Então, para você que nunca leu nada sobre o assunto, você que está interessado, eu realmente indico esses dois, que é uma introdução para você começar a ter um contato com Cosmovisão. E esse daqui é muito legal também, que tem uma... Ele foca mais em uma cosmovisão cristã reformada, né? Então, para você que está começando a estudar teologia ou quer aprender mais sobre cosmovisão, mas de uma perspectiva bem reformada, esse livro aqui é o mais indicado. Depois o Lucas coloca aí as indicações. Isso aí. Valeu, Lucas. Obrigado. Valeu, mano. É nóis, mano. Arroba Teólogos Anônimos lá no Instagram. @Teólogos Anônimos. Pessoal, ajuda a gente aí curtindo, compartilhando. Se você gosta, tem muita gente que fala, gosto, tô esperando episódio novo. Então, ajuda a gente compartilhando para que mais pessoas escutem. Já tem uma galerinha aí fiel, né? Que compartilha, eu tô ligado, mas ajuda a gente aí compartilhando, porque a internet é isso daí, né? Compartilhamento, curtir. Essa cosmovisão da internet aí não é muito cristã, não. Falou, galera. Obrigado, hein? Falou, galera. Valeu. Só falta o Gregory agora. Só falta o Gregory agora. Coisa que o Gregory gosta de falar. Adoração. Adoration. Worship. Worship. Falou, galera. Mas ajuda a gente. Esse daqui, cara, esse daqui não vai bombar, cara. É o algoritmo do Instagram, velho. Você falou marxismo, cara. O Instagram vai boicotar. Que eu falei mal se tivesse falado bem. Mas o Instagram, o algoritmo é burro, velho. Só pega, você falou, não vai pra aí. Ainda falei mal do capitalismo também, os caras são tudo capitalistas. Putz, já era. Então, velho. O YouTube vai derrubar nosso canal. O YouTube vai processar, vai falar, não convém com as políticas do nosso canal. Sei lá, gente.